Mais uma vez, bom dia, né, turma? Turma animada. Gosto de vocês porque vocês são animadas de manhã cedo. Vou compartilhar aqui a nossa. Então, vamos continuar falando de. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Pronto. Planos de ensino, planejamento e ação pedagógica. Dimensões técnicas e políticas do planejamento. Então, todo planejamento deve retratar a prática pedagógica da escola e do professor, tá? No entanto, a história da educação brasileira tem demonstrado que o planejamento educacional tem sido uma prática desvinculada da realidade social, marcada por uma ação mecânica, repetitiva e burocrática, contribuindo pouco para mudanças na qualidade da educação escolar. Então, o planejamento tem que retratar o quê? A prática pedagógica da escola e do professor. A gente já vem falando isso nas aulas anteriores, que os professores, eles não vêm respeitando muito essa questão da realidade, a questão dos documentos das escolas, a questão dos próprios alunos com quem eles trabalham. A gente deu exemplo também de professores que trabalham em escolas públicas e em escolas particulares, e tem práticas diferentes nas escolas, embora os alunos sejam de realidades diferentes, mas isso não implica que o professor não possa também ter uma prática boa na rede pública, que na verdade é onde ele muitas vezes ganha até melhor do que na rede particular, tá certo? Então é interessante que esse planejamento, gente, não seja copiar e colar, como também já foi falado. A maioria dos livros dos professores já vem com os planejamentos prontos. E tem muitos professores que usam o planejamento do jeito que está lá, sem fazer nenhuma alteração. Então, por isso, caro aluno, reflita sobre a importância do planejamento como uma prática crítica e transformadora do professor. Neste sentido, faz necessário que você compreenda as duas dimensões que constituem o planejamento. Então, a dimensão política. Toda ação humana é eminentemente uma ação política. O planejamento não pode ser uma ação docente encarada como uma atividade neutra, descompromissada e ingênua. Mesmo quando o docente não planeja, ele traduz uma escolha política. A ação de planejar é carregada de intencionalidades, por isso o planejamento deve ser uma ação pedagógica comprometida e consciente. E aí, como é que eu alcanço essa dimensão política, gente? Na escola, através do meu plano de aula, do meu planejamento. Turma, porque o silêncio pairou. Eu estou aqui. Então, vamos o áudio participar. cortou na hora da mensagem. Mas está me ouvindo agora? Tô. Então, vamos lá. O questionamento é como é que a gente consegue alcançar essa dimensão política dentro do planejamento, seja ele qual for. Porque a gente sabe que tem vários tipos de planejamentos, né? Então, como é que a gente alcança essa dimensão política? Gente, a educação é para poucos ou é para todos? Para todos. Então, o planejamento tem que vislumbrar todos. Todo mundo. Todos E os levando alunos. em consideração a realidade de cada aluno. Justamente, levando em consideração a realidade em que eu estou inserida, em que eu estou trabalhando. Olha, eu trabalho aqui em Paulo Ramos na sede e trabalho na zona rural. A realidade da sede é completamente diferente da realidade da zona rural. Então, a minha prática na sede, gente, é uma, e a minha prática na zona rural é outra. E se eu for dizer para vocês, na zona rural a exigência ainda é maior, porque nós temos alunos com mais dificuldades ainda de aprendizagem. Então, muitos professores pensam assim:
Ah, ele já tem uma herança ruim, então não é minha responsabilidade, né? Como é que eu digo? Tentar resolver um problema que já vem lá do início. Muitos professores pensam assim, e aí está se perdendo essa consciência. Então, eu tenho que enxergar esse aluno como alguém capaz. Meu planejamento tem que vislumbrar esse aluno como alguém que vai ter uma capacidade, no caso deles, de superação. Os alunos do interior, gente, eles acabam tendo que se superar bastante por conta da deficiência educacional que eles têm. Porque eles vêm de salas multisseriadas, e a gente sabe que a realidade de sala multisseriada é muito difícil, porque o aluno ele nem sempre aprende como deveria. Então, a gente tem que ter o quê? Compromisso. A gente tem que enxergar a realidade e trabalhar de verdade em cima dessa realidade. Embora seja mais difícil, porque eu vou ter que estar fazendo 2, 3 planejamentos diferentes, dependendo das turmas que eu vou pegar, que eu vou estar trabalhando. Mas é necessário, porque a partir desse momento, eu, enquanto professor, eu estou tendo também essa consciência de que eu estou oferecendo uma educação de qualidade, não só para os meus alunos da sede, mas também para os meus alunos da zona rural. A dimensão técnica. O saber técnico é aquele que permite viabilizar a execução do ensino. É o saber fazer a atividade profissional. Então, aqui é o momento em que você vai colocar realmente em prática. No caso da prática do planejamento educacional, o saber técnico determina a competência para organizar as ações que serão desenvolvidas visando a aprendizagem dos alunos. Uma grande reclamação dos professores, gente, é não saber fazer o planejamento. Tem professor que tem 10, 15 anos de sala de aula e até hoje ele não sabe como fazer o planejamento, porque ele pensa que o planejamento é uma coisa do outro mundo. A atividade que vocês fizeram, vocês tiveram dificuldade? Não, professora, mas a gente não sabe se tá certo, né? Da forma que a gente fez, eu pelo menos. Mas eu não achei muito difícil, não. Olha, quando eu fiz a graduação, eu vou dizer uma coisa que acontecia para mim, que aconteceu comigo. Em 2004, eu comecei a fazer minha graduação de pedagogia. A gente tinha um ensino mais, como é que eu digo para vocês? A palavra agora fugiu da minha mente. Mas assim, a gente tinha a obrigação de decorar, que é o conselho que eu não dou de jeito nenhum para vocês. A estrutura do planejamento e a gente tinha a obrigação de decorar os objetivos. Então, esses são objetivos específicos, esses são objetivos gerais. E isso causava uma confusão tão grande na cabeça da gente que quando a gente ia elaborar os planos, a gente ficava doido se a gente estava colocando o objetivo certo ou não. A gente tem que ter a consciência de que o nome está dizendo, geral é um que vai ser o quê? Mais abrangente. E o específico, o nome está dizendo, ele vai especificar. Não obrigatoriamente eu tenho que saber a relação de todos os objetivos específicos e a relação de todos os objetivos gerais. E isso, anteriormente, era cobrado da gente na universidade. A gente decorava. Então, a gente não aprendia de verdade. A gente tinha essa dificuldade quando a gente começava a trabalhar, porque a gente sempre tinha dúvida se os objetivos que a gente estava colocando estavam corretos ou não. E o que eu procuro dizer para os meus alunos é: não tem objetivo certo, não tem objetivo errado. Tem um objetivo que você quer alcançar. Agora, isso quem vai determinar é você enquanto professor, tá? Agora, é claro que vocês têm que saber especificar e generalizar. Esse aqui é o cuidado que vocês vão ter que ter. Só que essas dúvidas que vocês têm com relação ao planejamento, vocês vão tirar bem mais especificamente na disciplina de didática, tá certo? Cabe ao professor saber fazer, elaborar, organizar a prática docente. Então, tudo isso é função do professor. Se organizar, elaborar suas aulas e praticar elas da melhor maneira possível. Morim fala sobre as 4 aprendizagens fundamentais para alicerçarem o conhecimento. Dentre elas, a dimensão técnica é a segunda aprendizagem. Aprender a fazer para poder agir sobre o meio envolvente.
A dimensão técnica do conhecimento é o aprender do aluno a fazer fazendo. Quais disciplinas na graduação que vocês pagam que possibilitam esse aprender a fazer fazendo? Vocês sabem dizer? No caso, as práticas curriculares e o estágio em si, não é isso? Justamente, muito bem. Vocês são conhecedores que antes não existiam as práticas como disciplina? Que as práticas são disciplinas recentes que foram agregadas ao ensino superior há pouco tempo. Eu acredito que se tiver 6 anos, tem muito, mas eu vou pesquisar e vou dizer com clareza para vocês, porque antigamente só se tinha contato com a escola, com a realidade escolar nos estágios. Eu não tive prática, gente. Eu tive estágio. Então, é uma possibilidade que vocês estão tendo de já ter o contato com a realidade educacional desde o início do curso. As práticas, elas possibilitam Professora, isso. Diz. no caso, assim, vamos ser bem sinceros com esse processo. A gente teve uma prática semestre passado, se não estiver enganado, onde a gente às vezes se reclamava bastante porque ela era muito trabalhosa, a gente na escola e tudo. E a gente apresentou naquele workshop as nossas experiências, as situações que a gente vivenciou. E mesmo sendo bastante complicado a gente desenvolver aquele trabalho todo, mas ficou algo registrado em cada um de nós, que foi a oportunidade de a gente vivenciar a realidade escolar que aparentemente saímos há pouco tempo e que a cada ano acontece uma coisa nova, tem algum elemento novo, e a gente sempre precisa investigar, analisar o que está acontecendo realmente na escola. Eu, por exemplo, terminei em 2016 e de lá para cá eu percebi várias mudanças na minha antiga escola e que refletem também nesse ensino. Por isso que a gente não pode deixar de ter as práticas, o próprio estágio, porque senão a gente fica num processo de formação mecanizada. Justamente. E ó, o que acontece? Acontecia muito de alunos chegarem no final da graduação e desistir. Por quê? Porque ele não tinha esse primeiro contato. Então, quando ele chegava no final do curso, era um choque para ele. Entendeu? Meu Deus, eu não quero isso aqui para minha vida. E ele desistia. Professora, isso não acontece. Acontece, gente. Infelizmente acontece. Tem gente que... E, na verdade, acontecia, né? Porque com essas mudanças já possibilita que o aluno saiba realmente se ele vai querer ser um docente futuramente. Querer ser um professor. Mas antes não se tinha isso. Eu tive um amigo que abandonou o curso de pedagogia no 7º período. Porque quando ele foi para o primeiro estágio dele, que foi na educação infantil, ele teve um choque tão grande que ele disse que ele não queria aquilo ali para a vida dele. E a gente tentou convencer ele de todas as formas. Não, espera pelo menos o estágio no ensino fundamental. Ele disse, eu não vou esperar. E ele simplesmente não terminou o curso. Ele abandonou o curso no 7º período. Então, por quê? Porque a gente não tinha esse contato no início. E para ele foi muito difícil. Ele não se imaginava como um pedagogo, como um professor das séries iniciais. Momentos ou etapas do planejamento. Por ser uma atividade de natureza prática, o planejamento organiza-se em etapas sequenciais, que devem ser rigorosamente respeitadas no ato de planejar. Então, 1. Diagnóstico sincero da realidade concreta dos alunos. Estudo real da escola e a sua relação com todo o contexto social que está inserida. Isso aqui também pode ser visto lá dentro do PPP, que hoje eles estão usando a nomenclatura PP, mas a gente ainda escuta muito PPP. Então, dentro do PPP, a gente pode vislumbrar tudo isso de forma mais concreta. Não estou dizendo que a gente não faça isso também nos planejamentos mensais, semanais e diários. A gente faz. Mas com uma precisão maior, a gente consegue fazer isso através do PP, tá? Ou do PPP, tá? Porque lá vai ser colocado tudo, desde o histórico da escola, quantidade de funcionários, quantidade de alunos,
questão do tipo de pais que se tem, se é mais de classe média, classe baixa, classe alta, entre outras coisas. É por isso também que é interessante que esse PPP seja atualizado. A gente pede que seja anualmente, mas geralmente as escolas demoram muito para fazer essa atualização e ele acaba se tornando obsoleto por conta disso. 2. Organização do trabalho pedagógico. Nesta etapa, os elementos da didática são sistematizados através de escolhas intencionais, definição de objetivos a serem alcançados, escolha de conteúdos a serem aprendidos pelos alunos e a seleção das atividades, técnicas de ensino, que serão desenvolvidas para que a aprendizagem dos alunos seja efetiva. Esse momento representa a organização da metodologia de ensino. A maioria de vocês fez o ensino médio pelo Estado ou na rede particular? Eu fui Estado. Olha, no Estado, a gente tem a ementa. No Estado já é pré-determinado para o professor o que ele tem que trabalhar durante um ano. Aí eu volto para a questão da BNCC. A BNCC fala da unificação, da universalização dos conteúdos, né? Isso em todos os livros, todas as editoras. Isso também em todas as disciplinas. Só que aqui no Maranhão, quando você faz o acesso do CIAEP, você sabe o que é o CIAEP? Sabem, né? Quem envia as notas lá do ensino médio sabe que é o CIAEP. Então, é o sistema que o Estado disponibiliza para que os alunos tenham acesso às suas notas e os professores lancem seus conteúdos. É o diário do professor, tá certo? Então, lá no CIAEP já vem pré-determinado o que é que o professor vai ter que trabalhar durante o ano todinho, de todas as disciplinas. Tem um espaço lá que ele vai clicar e vai dizer se ele está trabalhando ou não aquilo ali. Aí eu pergunto para vocês, será que os professores devem respeitar à risca aquilo que está lá no CIAEP? Ou ele pode também trabalhar conforme a realidade de verdade dos seus alunos? Ele deve atender às necessidades dos próprios alunos, não é isso? Olha aí, ó. Diz-me, cara. Porque não adianta ele pensar um documento, uma aula principalmente, se pautando em conceitos produzidos por pessoas que, na maioria das vezes, são das regiões Sudeste e Sul, para realidades socioeconômicas e de aprendizado totalmente diferente. E ele tem que se ater às necessidades dos próprios alunos. É como diz uma teórica da educação, não estou lembrado ao certo, que ela fala que o professor ele tem que saber conhecer o conteúdo e conhecer o público, os alunos a qual ele vai estar ministrando esse conteúdo. Olha aí. Ele de todas as partes, todos os mecanismos, porque senão a aula não acontece. Ó, e vale ressaltar uma coisa. O conteúdo que está lá, nem sempre, pelo menos o de filosofia, não bate em nada com o conteúdo do livro. Tá? Não tem nada a ver. Se a gente for seguir a risca o que tem lá, a gente deixa de trabalhar o livro didático e vai trabalhar preparando outros materiais relacionados ao que está lá no CIAEP. Então, o que é que acontece na maioria das vezes? A gente é obrigado a colocar aquele conteúdo, mas nem sempre a gente está trabalhando aquele conteúdo. É errado? Infelizmente é. Porque se você está registrando uma coisa e está trabalhando outra, você está mentindo. Mas, em contrapartida, você está se preocupando com os alunos. É por isso que eu acho assim, eu acredito, na verdade, que aquela aba não deveria ter o conteúdo lá. Deveria ser o espaço para que o professor lançasse o conteúdo de verdade como era antes. Porque o CIAEP mudou, né? Então já vem pré-definido o que é que você vai trabalhar ou não. 3. Sistematização do processo de avaliação da aprendizagem. A avaliação entendida como um meio, não um fim em si mesma, mas um meio que acompanha todo o processo da metodologia de ensino. A avaliação deve diagnosticar, durante a aplicação da metodologia de ensino, como os alunos estão aprendendo e o que aprenderam para que
para que a tempo, se for necessário, a metodologia mude seus procedimentos didáticos, favorecendo a reelaboração do ensino, tendo em vista a efetiva aprendizagem. Muitos professores deixaram de avaliar. E eu não falo só da avaliação somativa, falo de todos os outros tipos de avaliação. Há professores que entram o ano e saem o ano e não sabem o nome de seus alunos. Eu até nem condeno tanto essa questão, porque tem professores que trabalham em muitas escolas. Isso aí também é uma coisa que vai ser, infelizmente, da realidade de vocês, futuros professores, tá certo? Professora, Diz. a senhora sabe meu nome? Sei não. Gente, ó, essas aulas remotas estão complicando a vida dos professores, viu? Porque quando a gente está vendo vocês é mais fácil, agora quando a gente não está vendo é mais difícil. Aí tem aluno que não bota foto, deixa só o nomezinho. Gente, eu não gosto do vídeo aparecendo, tá? Eu me acho extremamente horrível pela manhã. Aí eu coloco a foto. Mas os outros, mas eu vou aprender, tá? Deixa a fotozinha de vocês que eu olho o nome e eu vou aprender quem são todos vocês. Eu tive um professor na graduação, o Padre Edilson, eu não sei se vocês já ouviram falar dele. O Padre Edilson, gente, a nossa turma, inicialmente nós éramos 40 alunos. Na primeira aula, ele simplesmente aprendeu o nome de todo mundo. Isso era dele. Toda a turma que ele entrava, sendo ela do tamanho que fosse, ele aprendia o nome dos alunos no primeiro dia de aula. Eu achava aquilo impressionante. Ele, no prosseguimento da aula dele, ele já estava contando. Pauliane, o que é isso? Fulano de tal, o que é aquilo? Eu ainda não tenho esse domínio, viu? Mas eu vou aprender o nome de todos vocês. Quem me perguntou qual o nome? É o Marcelo. É o Marcelo que me perguntou? Sim, eu mesmo. Olha, o Marcelo fica me mandando mensagem, me perguntando as coisas. Marcelo já aprendi, o Micael, porque vocês são mais participativos assim comigo, em questão de mensagem. E o Micael, de vez em quando, me ajuda aí também a resolver algumas coisas. O Micael também já é conhecido nos corredores da UEMA. Então, vamos para frente. Libânio. Na relação entre ensino e aprendizagem, o elemento que possibilita a constituição da teoria didática e da orientação segura para a prática docente, destaca-se nas dimensões política, científica e técnica. Tá? Isso foi o que a gente falou anteriormente, que além da política e técnica, Libânio ainda acrescenta a científica, que faz relação a quê? Ao professor ter conhecimento, ao professor estar se capacitando, se qualificando. Não fiquem habitolados quando vocês concluírem o ensino superior. Procurem um após, procurem um mestrado, tá certo? E quando vocês estiverem trabalhando em sala de aula, procurem se qualificar sempre. Isso é necessário. Embora às vezes seja cansativo, seja difícil, mas é necessário, porque senão a educação continua progredindo, tá? E vocês ficam estagnados lá atrás. Quando eu falo nessa questão do progredir educacional, é porque as coisas vão se modificando, existem leis que vão recebendo acréscimos, modificações, e muitas vezes os professores não ficam atentos a isso. Política. O ensino enquanto prática social deve favorecer as interações sociais. Então, enxergar todos da mesma forma, possibilitar que todos tenham a mesma aprendizagem, embora sejam de formas diferenciadas, tá? Para quê? Para que um aluno lá da rede pública tenha a mesma capacidade de um aluno da rede particular. Como? Vai fazer um Enem. Muitas vezes a gente acaba dizendo que os alunos da rede particular são mais beneficiados. E, infelizmente, se a gente for analisar por conta dessa questão da pandemia, que eles praticamente não pararam, e pararam, né? O presencial, mas o ensino remoto ficou funcionando muito antes do que o da rede pública. Não é verdade? Nós temos escolas que até hoje, olha, aqui em Paulo Ramos, as escolas do fundamental voltaram, assim, entre aspas, né, com o ensino remoto essa semana. Então, gente, nós estamos no final do mês de setembro. Esses alunos perderam praticamente o ano todinho. E, na minha opinião,
assim, eles não devem ficar reprovados, não devem ficar retidos. A gente até já discutiu isso. No entanto, eu acredito que eles não vão aprender nada, felizmente. Porque se com aulas é difícil, imagine só passando a atividade para o aluno ter que pesquisar e responder sozinho. É complicado. Científica. Deve revelar as leis gerais e as condições concretas que se manifestam. É eu ter certeza do que eu estou falando. É eu ter conhecimento científico. Eu sair do senso comum. Ah, eu acho que é isso. Não ache, tenha certeza. Se você está achando, vá procurar certeza, tá? Eu sempre gosto de pedir para que os meus alunos, principalmente quando eles vão apresentar trabalho, vão fazer alguma coisa, que eles não usem esse termo que eles acham. Quando você acha, você não tem certeza. Então, use eu acredito, é assim, porque o achismo gera mais achismo na frente. Então, não é concreto, não é certo, não é certeza. Então, quando você acha, ou pode estar certo ou pode estar errado. Não se há certeza nisso. Técnica. Enquanto orientações da prática em situações concretas específicas, que foi o que a gente falou anteriormente, que a gente vai ter que ter, desculpa, gente, o conhecimento técnico para que a gente possa, por exemplo, elaborar um plano de aula da maneira correta, tá? Preparar uma aula da maneira correta. Outra coisa que eu vou falar, que às vezes pode nem parecer que não tem nada a ver, vocês serão orientados, na verdade, é isso, quando vocês estiverem pagando a disciplina didática. Eu vou poder ir para a escola dar aula de qualquer jeito? De bermuda, de boné na cabeça. E aí, professores? Não. Então, existe uma forma para que o professor vá para a sala de aula. Isso desde que o mundo é mundo, desde que existe professor. Então, é uma forma. Sem camisa, também... igual o menino fica na aula. Olha aí, ainda bem que já vestiu a camisa, né? Vestiu uma camisa do Flamengo. Não sei se eu estou enganada. Aí, o que é que acontece? Então, o professor, gente, ele tem que ter uma postura. Por quê? Porque o professor, ele é espelho para os seus alunos. A verdade é essa. Por mais que a gente ache que, professor, isso é besteira. Não é. Não é besteira. Quando vocês estiverem em sala de aula, eu não vou nem dizer quando vocês assumirem, quando vocês estiverem no estágio de vocês, que é um período mais longo dentro da escola. Se um aluno encontrar vocês, por exemplo, sentadinho numa mesinha de um bar, tomando uma cerveja, eles vão dizer: eita, professora, ou eita, professor, você bebe, hein? Ah, mas a professora Paulina está dizendo para a gente não ter vida. De jeito nenhum. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para que vocês se preparem para isso. Porque para os alunos, os professores, assim, eles são, de certa forma, intocáveis. Eles têm que ter, né, toda uma postura que não pode mudar. Enquanto o professor numa festa, ou a professora numa festa, meu Deus, professora, a senhora aqui na festa, então, para eles, aquilo é estranho. Como professora. se diz. Não é nem professora. Tia, a senhora tá aí. Eu ainda passo pelo tia, viu, gente? Aqui na zona urbana, não. Mas na zona rural, os alunos de sexto ou nono ano ainda chamam a gente de tia. Então, outra coisa que vocês vão ter que se acostumar, ser chamados de tio e de tia. E eles chegam e fazem isso em qualquer ambiente que a gente esteja, porque eles acham estranho. Olha, eu não bebo, tá certo? Mais uma vez eu estava em um evento e estava com um copo de guaraná na mão. O aluno chegou: professora, você está tomando cerveja? Eu digo: não, gente, isso aqui é um refrigerante. Então, para ele, aquilo ali era uma coisa do outro mundo. A professora dele está bebendo. Então, não estou dizendo para que vocês não tenham vida, de jeito nenhum. Mas, quando vocês estiverem em sala de aula, enquanto professores, vocês vão ter que manter uma postura. E essa postura é o quê? É o que, para os alunos, vai determinar o que você é de verdade. Pimenta. É nessa perspectiva que planejaremos as nossas ações docentes no sentido de explicitar os objetivos, a organização e seleção dos conteúdos, compreensão do nível cognitivo dos alunos, a definição metodológica dos meios e fins, demonstrando que o ato de ensinar não se resume no momento da aula.
Quem nunca teve um professor que chegou assim, ei, fulano de tal, eu parei onde na última aula? E aí? É correto fazer isso? Quem é que nunca enrolou um professor dizendo que ele não tinha passado aquela atividade e você já estava com a atividade respondida no caderno? Nunca aconteceu isso com vocês? Turma. Hein, povo? Quem é que nunca enrolou um professor despreparado? Eu fiz muito isso, professora. Eu dizia assim, não passou isso aí não. Aí o menino falava, professora. eu passou. Aí eu dizia assim, passou não, que eu não me lembro. Aí ele postou traz amanhã. Aí eu ia o fazer. professor acreditava, né? Diz. Pode falar. Só não passou atividade, não, né? Olha aí, estão querendo pegar a professora. Mas a professora faz o planejamento, ela lembra muito bem. Tem aluno que até hoje está pedindo atividade, gente. Porque não consegue acessar no tempo hábil. Então, não sejam pegos de calça curta pelos alunos de vocês. Aluno faz isso. Vocês são alunos, vocês sabem disso. Tá certo? Eu já fui aluna, ainda continuo aluna do mestrado. Então, a gente sabe o professor que é preparado e o professor que não é preparado. Olha, os professores de Portugal, gente, eles não admitem nem que a gente fique levantando a mão. Porque eles acham que é ignorância da gente não saber aquilo que eles já estão falando. Professora? Diz. No caso, a senhora faz uma pós-graduação com a Universidade do Porto, de Coimbra, qual é o programa? É de Coimbra. Coimbra, né? Uhum. O que o professor Rony César faz? Justamente. Certo. Ele estava comentando sobre essa questão da didática dos professores de lá, esse jeito muito bruto de lidar com os alunos, porque a gente tem eu particularmente, eu tenho um certo receio, porque eu tenho 2 professores que são doutores, e de vez em quando eles dão aquelas lapadas, né? Sim. Que às vezes sentir daquela situação toda, se sente uma pessoa totalmente burra, e eu fico me perguntando como é que fica também os professores que vão para essas universidades, porque o contexto é totalmente diferente, o jeito de lidar. Olha, os professores de Portugal são muito sistemáticos, sabe? É do jeito dele. Quando eles iniciam a aula, eles já avisam isso. Que eles não gostam de aluno que pergunta demais, porque no entendimento deles, o aluno já tem que saber aquilo ali. Principalmente um aluno que já está fazendo um mestrado. Então, eles não admitem. E, às vezes, quando se pergunta, eles acham assim, é um menosprezar, entendeu? Aquele aluno, e muitas vezes a gente acaba tendo receio de perguntar. E aí, o que acontece? A gente vai buscar, né? Porque se a gente tem um professor e ele não dificulta a vida da gente, ou o que acontece? Aí tem as duas vias, né? Ou o aluno vai desistir, ou ele vai buscar para ele poder acompanhar. Porque tem muito aluno também que acaba desistindo. Aí, assim, a realidade do ensino médio, das séries finais, é uma realidade diferente, né, Micael? A gente tem que ver que a gente vai estar trabalhando com crianças e adolescentes. Então, uma frustração para uma criança e uma adolescente, professora, a senhora está dizendo que a nossa frustração é menor. Não, mas se a gente for analisar quem já está no nível superior, e não justifica o professor também não auxiliar o aluno, porque eu acho assim, que a função do professor é essa. Mas é como tu disseste anteriormente, a cultura deles é essa. Eu acho que os alunos de lá já são... A educação de lá em si, desde o início até onde se finda, é desse jeito. Tanto é que os professores de lá, eles frisam muito também essa questão. Gente, nós temos alunos que são verdureiros, que têm mestrado e doutorado. No entanto, eles estudaram, né? Mas não estão num emprego de qualidade, mas têm o conhecimento. Eu acredito que esse sistema de ensino tem muito a ver com a relação didática jesuítica. Porque
não generalizando, como Portugal ele tem uma tradição católica do ensino, essa relação do professor ser o detentor, aquele que coordena todas as atividades dentro de sala de aula. Como a gente, desde 1764, 65, se eu não estiver enganado, quando o Marquês de Pombal proibiu que os jesuítas exercessem o processo de educação no Brasil, a gente tem esse certo rompimento e que, com o passar dos séculos, a gente foi percebendo essa certa mudança. Mais precisamente, em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação, onde a gente tem essa visão laica da educação, onde o professor ele é aquele que auxilia, que vai ajudar o aluno. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho, não, eu acredito, melhor dizendo. Já saiu daquela educação bancária, né? Que o aluno Sim. sobe o que o professor está falando, que o professor deposita e o aluno recebe. E é interessante também, eu nunca tinha pensado por esse lado, tu acredita, Micael? E tu tá corretíssimo nessa tua colocação. Porque o tempo passou e eles permaneceram, de certa forma, com a mesma didática. É claro que se adaptando à realidade vigente. Só que na brutalidade, que a gente sabe também, vamos falar no popular, que os jesuítas, eles eram brutos. Entendeu? A brutalidade dos professores de Portugal, é assim, fora do comum. Mas a gente vai se habituando, né? Porque é necessário pra gente. É porque O que não diz. Perdão, professor, não vai me brigar. Não, pode falar. Eu gosto quando o aluno fala. É porque eu estava conversando com o professor Rubem, eu acho que a senhora conhece ele. E ele tinha falado que tinha iniciado o mestrado, na verdade, o doutorado em educação lá na Universidade de Asunción, lá na Argentina. Ele me falou que também o sistema dos professores é muito bruto, é muito, muito, muito bruto. E aí eu faço essa relação dessa questão dos jesuítas, dessa educação ter se perdurado por bastante tempo, e a gente bem sabe que para haver uma mudança, uma revolução na educação, precisa também haver uma mudança também na organização social vigente. Então, onde existe essa presença maciça no sistema educacional jesuíta, a gente vê essa rigidez no tratar com os alunos. É verdade. Eu acho assim que aqui no Brasil a educação não funciona tão bem por conta também da questão da liberdade que os alunos confundiram com libertinagem. Minha opinião de educadora. Não sou a favor dos castigos. A professora ela é tradicional. Não, de jeito nenhum. Não estou dizendo isso. Agora, eu acredito que se deu uma liberdade para os alunos que eles acabaram confundindo. Na minha opinião, a nossa questão educacional da disciplina, disso tudo, é por conta disso. E a questão do não reprovar aluno aqui no nosso país, né? Infelizmente, a gente não pode reter o aluno porque o sistema aprova ele. Então, o aluno fica achando que ele não tem que estudar. Então, vamos lá. Requisitos para o planejamento do ensino. Agora que estudamos que o planejamento necessita de um rigor, de sistematização das atividades, gente, aos microfones, apresentamos alguns requisitos essenciais para o professor realizar um planejamento justo e coerente com seus alunos. Lembre-se, estes requisitos são saberes adquiridos ao longo da formação de professor. Por isso, aproveitem ao máximo cada disciplina, cada conteúdo e cada atividade. Então, a gente vai melhorando com o passar do tempo. O correto é que a gente melhore, tá? Não que a gente regrida enquanto profissional da educação, enquanto professor, enquanto educador. Então, o que é que a gente tem que saber? Conhecer em profundidade os conceitos centrais e leis gerais da disciplina, conteúdos básicos, bem como dos seus procedimentos investigativos e como surgiram historicamente na atividade científica. E isso eu acredito que vocês aprendam com bastante qualidade aí no ensino superior. Tanto é que a gente falou no início da aula, da nossa primeira aula,
assim, do prazer que vocês têm maior com as disciplinas específicas do que com as disciplinas pedagógicas, saber avançar das leis gerais para a realidade concreta, entender a complexidade do conhecimento para poder orientar a aprendizagem. Então, eu tenho que conhecer, tá, principalmente o que fundamenta a educação aqui no nosso país, que muitas vezes também a gente não conhece, tá, como deveria, porque a gente não acha que é importante. Então, quando eu não sei o que rege a educação, eu não vou estar trabalhando assim, como é que eu digo para vocês? Tendo certeza do que eu estou fazendo, se é correto ou se é errado. Eu escolhi exemplos concretos e atividades práticas que demonstram os conceitos e leis gerais, os conteúdos e os assuntos de maneira que todos os entendam. Então, na minha opinião também, para vocês, as aulas práticas são sempre mais chamativas do que as aulas teóricas, tá? Porque, para mim, quando eu estou praticando, eu acho muito melhor do que estar só teoria, sem colocar em prática aquilo ali. E os nossos alunos lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, também sentem essa necessidade de se sentir úteis, de vislumbrar de verdade o que está lá no livro. Iniciar o ensino do assunto pela realidade concreta, objetos, fenômenos, visitas, filmes, para que os alunos formulem relações entre conceitos, ideia-chave das leis particulares às leis gerais, para chegar aos conceitos científicos mais complexos. Eu posso trabalhar também, gente, o conhecimento prévio do aluno, tá? O senso comum desse aluno e transformar em conhecimento científico, tá? Tendo muito cuidado com o que a gente já falou anteriormente. É difícil para vocês que já são adultos ter contato com professores brutos, professores que tratam mal, professores que têm dificuldade em aceitar quando o aluno tem dúvida. E lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, vocês vão ver os alunos mais sentidos do mundo, tá? Quando você deixa de responder uma mensagem deles, na hora que eles mandam, eles já têm um sentimento de, meu Deus do céu, professora. Então, a gente também tem que saber trabalhar esse lado do aluno e trazer isso a nosso favor. Saber criar problemas e saber orientá-los. Situações de aprendizagem mais complexas, com maior grau de incerteza, que propiciam, em maior medida, a iniciativa e a criatividade do aluno. Um exemplo para a gente trabalhar isso são os projetos pedagógicos, tá certo? Que vocês podem desenvolver com os alunos de vocês dentro das disciplinas. Levar eles a produzir, entendeu? Fazerem uma experiência, levar para mostrar na sala, ou então nas próprias feiras de ciências, que não são feiras de ciências, né, que acontecem nas escolas, que na verdade são mesmo mais feiras culturais, mas se você tiver a possibilidade de, enquanto professor, né, de biologia, pelo menos tentar deixar essa feira de ciências mais científica, né, para que seja diferente para o aluno, não seja só aquela mesma coisa de decorar e aquela feira de ciências que o povo vai, mas não vê nada de diferente, é sempre a mesma coisa. Então, a gente vai finalizar por aqui hoje, eu vou passar mais uma atividade para vocês, tá ok? A atividade é como você reflete sobre a eficiência e a eficácia do planejamento. Então, vocês vão colocar a respostinha, não precisa ser uma coisa do outro mundo, tá? É só como vocês refletem, né, sobre a eficiência e a eficácia do planejamento. Ou se vocês têm um pensamento contrário, vocês acreditam que não tem eficiência nenhuma ou eficácia, tá? Aqui é para vocês colocarem o que vocês acreditam, tá bom? É pessoal. Alguém tem alguma dúvida, gente? Professora? Diz-me. A minha dúvida é porque eu vou desenvolver estágio lá na outra faculdade. Sim. Vai ter que se adequar com essas novas plataformas e tudo diferenciado. Aí eu queria lhe fazer uma pergunta praticamente pessoal, de que forma eu posso melhor desenvolver um plano de aula para esse tipo de
situação. Está falando do ensino remoto? Sim, porque a senhora, com certeza, já tem desenvolvido muitos. Eu queria só, assim, uma opinião, uma dica, como desenvolver melhor esse processo. Como é que está funcionando nessa escola onde tu vai desenvolver? É prático ou é estágio? Eu não ouvi direito. É estágio? É estágio. Certo. Estágio. É ensino médio ou fundamental? É ensino fundamental. Série Sinar, no caso, né? É. Outra pergunta. Como é que está funcionando o ensino remoto dessa escola? As aulas estão sendo, que nem a da gente, síncronas, ou estão sendo basicamente aulas assíncronas? Mais presencial, não. Mais, no caso aqui, a gente tendo contato, no momento mesmo não sendo presencial, ou aquela que você só passa a atividade? Na realidade, aqui em Lago da Pedra está acontecendo de forma assíncrona. Certo, aqui, a mesma coisa aqui de Paulo Ramos. Eu vou Justamente. dizer o que é que está acontecendo aqui. Eu não sei se aí está da mesma forma. A gente está preparando para os alunos que têm livro, tá? Os professores que disponibilizaram livro, e os livros que têm disponíveis, na verdade, para os alunos, a gente está trabalhando com os roteiros. Tá? Então, a gente faz o roteiro para o aluno do que ele vai ter que desenvolver durante a quinzena, que é por quinzena. Não sei como funciona aí. Tá? Então, a gente entrega o roteiro para o pai e o pai entrega para o aluno e ele vai trabalhar conforme o roteiro. Eu faço diferente. Eu faço assim, além do roteiro, eu preparo uma síntese daquela aula, para que ela se torne assim mais fácil para o aluno. Porque você só pegar o livro e ler, muitas vezes você não entende. Então, eu procuro utilizar exemplos, tá certo? Eu utilizo muita questão também, como eu estou trabalhando esse ano com matemática, para vocês verem, né? Então, eu procuro usar uma linguagem bem mesmo adolescente, tá? Com eles, porque são adolescentes, e tentando também trabalhar muito a questão da realidade deles. Então, os exemplos são sempre voltados para coisas do cotidiano dele. Assim, eu estou trabalhando. Mas a tua dúvida é mais o quê? Além disso? Não, a minha dúvida